Em 2012, um novo vírus apareceu no planeta, transformando as pessoas em zumbis agressivos. Em pouco tempo, a Organização Mundial da Saúde decretou o estado de emergência, e as autoridades tentaram controlar a proliferação do vírus, mas a maioria da população mundial já estava contaminada. No meio de todo esse caos, a jovem Abigail e sua família estavam prestes a fugir da cidade para se reencontrarem com seu pai, que os aguardava no aeroporto para levá-los em segurança para fora do país. Contudo, ao chegarem ao veículo, a mãe de Abigail e seu irmão são atacados por um zumbi e rapidamente se tornam infectados. A garota se esconde sob o carro enquanto sua mãe tenta atacá-la, mas é salva por Seals, um policial, que elimina os zumbis com sua arma. 10 anos depois dessa tragédia, o mundo foi devastado pelo apocalipse zumbi e apenas alguns conseguiram sobreviver, incluindo Abigail e Seals. O ex-policial luta para proteger a jovem e a ensinou a se defender e caçar na floresta. Neste momento, os dois estão caçando um cervo e Abigail demonstra sua habilidade ao acertar um disparo no animal. Após isso, montam um acampamento para passar a noite. No entanto, Seals escuta o som de um zumbi se aproximando da floresta. Armado com uma pistola, ele encontra um infectado e o elimina com um tiro na cabeça, mas logo percebe que há mais zumbis nas proximidades. Por isso, ele e Abigail são forçados a abandonar o acampamento e no dia seguinte, continuam sua jornada a cavalo. Durante a viagem, Seals compartilha com Abigail o plano de alcançar uma ilha na costa americana, onde acredita que não haja zumbis. A jornada levará 2 semanas e até lá, eles precisam coletar mais provisões e munições. Em seu caminho, chegam ao topo de uma montanha e veem um homem tentando escapar de um infectado em seu carro. Abigail rapidamente se prepara para atirar, mirando no zumbi com seu rifle. O disparo não atinge apenas o infectado, mas também a vítima, causando um erro fatal. O monstro acaba infectando o homem, o que obriga Seals a dar fim a ambos com outro disparo. Após isso, a dupla inspeciona o carro em busca de provisões, mas não encontra nada útil. Decidindo seguir em frente, eles são interceptados por um grupo de atiradores em seus veículos. Ao reconhecerem o corpo no chão, o grupo deduz que Seals e Abigail foram os responsáveis pela morte do homem e os acusam de saqueadores, ameaçando eliminá-los ali mesmo. No entanto, o local é cercado por uma horda de zumbis famintos. Com um inimigo comum, o grupo decide unir forças com Seals e Abigail para lutar contra os mortos-vivos. A dupla logo fica sem balas, então recorre aos facões e parte para o combate corpo a corpo. Ao mesmo tempo, os atiradores tentam usar suas armas, mas isso não é suficiente, e vários deles acabam sendo infectados. Percebendo que não há como vencer, Seals e Abigail pegam um dos veículos, onde estavam Megan e David, um casal que está em fuga. Sem tempo para explicações, o grupo acelera pela estrada, deixando a horda de zumbis para trás. Assim que conseguem uma distância segura, o casal conta que encontraram os atiradores enquanto viajavam rumo a uma colônia de barcos, um local que acreditam ser seguro contra os zumbis. Megan prestes a dar à luz e David afirmam que precisam chegar até lá. No entanto, Seals avisa que não pode levá-los até a colônia, pois não vai arriscar a segurança de Abigail nessa viagem. As coisas pioram quando o veículo quebra no meio do caminho, obrigando o grupo a continuar a pé. Horas depois, os 4 chegam à cidade mais próxima. A cidade parece desabitada, e Seals se lembra de uma antiga escola local, levando todos até lá para se abrigarem durante a noite. Os 4 montam um acampamento, e Abigail, contente por ter novas companhias após tanto tempo fugindo com Seals, aproveita a oportunidade para saber mais sobre o casal. Eles explicam que vinham de uma fazenda, mas o local foi atacado pelos infectados. Por causa disso, foram forçados a incendiar a propriedade e fugir com outros sobreviventes. Dias depois, encontraram um grupo de atiradores que os informaram sobre a colônia de barcos e prometeram guiá-los até lá. Foi então que seus caminhos se cruzaram com o de Abigail, e agora a única esperança de Megan dar à luz ao seu filho é chegar a esse refúgio. Após ouvir tudo, Abigail promete ajudar o casal. Porém, Seals se opõe à ideia, acreditando que a única forma de sobreviver aos zumbis é permanecer isolado e oculto. Mesmo assim, ele marca o caminho no mapa até a colônia, embora saiba que David e Megan não sobreviverão sem assistência. Abigail fica irritada com a postura do pai adotivo, mas Seals está decidido e vai para a área externa montar armadilhas ao redor do prédio. Como ele temia, o grupo de zumbis que terminara sua refeição na montanha agora segue os rastros do grupo em direção à cidade. Na manhã seguinte, Abigail está no topo do prédio vigiando e observando o único item que guardou de sua família, um álbum de fotos. De repente, ela ouve rugidos e vê um movimento suspeito no gramado perto da entrada do prédio. A jovem desce as escadas para investigar e acaba se deparando com um dos zumbis, que tenta atacá-la. Graças ao seu treinamento, ela consegue desviar da investida e contra-atacar, acertando o pescoço do infectado com seu facão. Após isso, ela corre para encontrar o resto do grupo, mas é bloqueada por outro zumbi, que a encurrala na janela do primeiro andar. Em um movimento rápido, Abigail se abaixa e puxa o zumbi em direção à janela, fazendo-o cair no chão. O esforço quase faz a jovem cair também, mas no último instante, Seals chega e a puxa de volta. Com o local desprotegido,
o grupo percebe que precisa sair imediatamente, pois a horda de zumbis se aproxima cada vez mais. Um dos zumbis chega até a entrada e tenta atravessá-la, mas acaba acionando a armadilha que Seals havia montado. Assim que o infectado toca o fio de aço, uma bomba próxima é ativada, destruindo o zumbi em vários pedaços. Graças a isso, Seals e o resto do grupo ganham tempo para escapar do prédio, mas precisam decidir o próximo passo. O ex-policial sugere ir até outra cidade, mas Abigail lembra que o aeroporto, onde seu pai trabalhava, está nas proximidades e que pode haver um avião que eles possam usar para fugir. Mesmo achando o caminho arriscado, Seals concorda com o plano e eles seguem pela estrada até parar em um prédio abandonado. Lá, o grupo encontra um carro com passageiros, mas todos foram mortos por disparos há pouco tempo. Temendo que os atiradores possam voltar, Seals manda o grupo se dividir em busca de provisões, com Abigail e David indo procurar no prédio ao lado. Eles encontram algumas latas de comida e partem, sem perceber que uma família também estava escondida ali. Ao mesmo tempo, Seals encontra armas no porta-malas do carro, e todos seguem de volta pelo caminho até o aeroporto. A estrada parece estar segura, mas a família que ficou no prédio não tem a mesma sorte, pois o bando de zumbis logo chega. A família tenta escapar, mas um a um se torna vítima dos infectados. Horas depois, Abigail finalmente chega ao aeroporto, mas não há aviões visíveis, e tudo indica que a viagem foi em vão. No entanto, ela vê um hangar especial onde seu pai costumava trabalhar. Ao inspecioná-lo, encontra uma nave em boas condições. Com isso, eles podem chegar à colônia em poucas horas, mas o motor precisa de alguns reparos. David e Megan decidem ficar para consertar o avião enquanto Seals e Abigail vão verificar as instalações do aeroporto. Durante a busca, Abigail encontra uma antiga foto com seu pai, e devido ao incidente com os zumbis, é provável que ele não tenha sobrevivido. A jovem chora ao recordar a família, mas logo se recompõe. Abigail corre até Seals, que está verificando a torre de vigilância. Para o azar deles, o ex-policial vê através dos binóculos que a horda de zumbis o seguiu e está indo na direção de David e Megan. Desesperados, os dois correm de volta para o avião, e David avisa que conseguiu consertar a nave, mas ela ainda precisa de alguns ajustes. Sem tempo para isso, Seals ordena que ele ligue a hélice. Abigail, que nunca havia pilotado um avião, rapidamente lê o manual de voo e aciona os motores. A nave começa a se mover, mas é preciso ganhar mais velocidade para decolar. Quando chegam na pista de voo, vários zumbis começam a correr atrás deles, mas Abigail acelera o avião e consegue despistar a horda. Tudo parece estar correndo bem até que um dos zumbis consegue se agarrar à asa da nave e tenta invadir a cabine. Rapidamente, Seals dá um soco no infectado e em seguida dispara, derrubando o zumbi no meio da pista. Por fim, Abigail consegue decolar o avião e a segurança parece estar garantida. Com a chegada à colônia, agora apenas uma questão de tempo. Porém, como David havia avisado, o avião ainda precisa de mais reparos, e com poucos minutos de voo, a nave começa a cair. Abigail faz o possível para pousá-la, mas o impacto é forte e o avião se choca contra uma árvore, caindo no meio da floresta. Apesar do impacto, ninguém se fere gravemente. Mas agora eles precisam caminhar até o destino, enquanto a horda de zumbis os persegue. Algum tempo depois, os quatro chegam a uma antiga estação de trem, sem sinal de qualquer zumbi nas proximidades. Depois de se certificar de que o local está seguro, Seals dá outra olhada no mapa e descobre que ainda faltam 2 dias de viagem até a colônia. Como se isso não fosse ruim o suficiente, eles estão com poucos mantimentos e munição, e precisam continuar a viagem assim que amanhecer. O grupo decide descansar durante a noite, com David colocando sua esposa para repousar na cama enquanto sai para investigar o local, levando uma pistola consigo. Entretanto, Megan não consegue dormir e vai até onde guardaram as latas de comida que encontraram no prédio abandonado. Seals observa tudo e ajuda Megan a abrir a lata de comida. Em agradecimento, ela lhe entrega um dos seus lençóis como presente, agradecendo por ele e Abigail os terem ajudado durante todo esse tempo. Seals aceita o gesto e, com um ar melancólico, confessa que no passado teve uma esposa, mas a perdeu quando a infestação zumbi tomou conta do país. Desde então, sua única conexão com outras pessoas foi Abigail. Contudo, ele ainda se sente culpado por ter sido responsável pela morte da mãe e do irmão da garota, que se transformaram em zumbis. Megan tenta confortá-lo, dizendo que ele fez o melhor que pôde e que agora precisa aprender a confiar em outras pessoas. Ela então lhe mostra seu colar, que contém uma foto dela com David e seu filho, que também, assim como a esposa de Seals, acabou sendo eliminado. O ex-policial fica tocado com a história, mas logo pede para que Megan descanse, pois o dia seguinte será longo. Enquanto isso, David entra em um dos vagões de trem, puxando subitamente a pistola e apontando-a para si mesmo. É então
revelado que, durante a invasão dos zumbis na escola, ele foi mordido na perna e logo se transformará em um monstro. Ele cogita por fim a sua vida para não se tornar um zumbi e colocar a segurança de sua esposa em risco, mas não consegue se fazer isso e retorna ao grupo. No dia seguinte, os 4 continuam sua viagem pela floresta, mas a condição de David piora cada vez mais. Ele tenta disfarçar, mas Seals percebe as marcas de sangue na calça dele. Quando Megan tenta ajudá-lo, David adota uma atitude agressiva, insistindo que está bem. O grupo então segue em frente, com Abigail observando a situação com preocupação. Megan segue à frente, e Seals, aproveitando que as duas não estão prestando atenção, confronta David, revelando o ferimento em seu pé. Ele se prepara para eliminá-lo ali mesmo. No entanto, mesmo ciente dos riscos, Seals decide poupá-lo por enquanto. Os 4 continuam a caminhar até chegar a uma casa nas proximidades. De dentro dela, surge um senhor armado com uma escopeta, que inicialmente ameaça atirar, mas muda de ideia ao ver que há uma mulher grávida no grupo. Ele então permite que todos entrem na casa, mas antes exige que guardem todo o armamento dentro de uma caixa. Depois disso, o homem se apresenta como Norton, um cientista que usou seu conhecimento para criar uma fonte de energia geotérmica, permitindo-lhe viver normalmente na floresta. Ele convida todos para se acomodarem, oferecendo comida e descanso até que possam continuar a jornada. Após a refeição, Norton os convida para beber na sala e começa a contar como sobreviveu sozinho na floresta. Durante a conversa, ele muda de assunto e afirma que o patógeno zumbi foi um passo crucial na evolução da humanidade, pois ajudou a reduzir a população e que, assim, apenas os mais fortes serão capazes de sobreviver. Todos acham essa conversa muito suspeita, e enquanto isso, David, que está piorando, começa a se sentir mal e vai até o banheiro. Ao se olhar no espelho, ele percebe que a infecção está se espalhando por todo o seu corpo e que não lhe resta muito tempo. Ele então retorna à sala, apenas para encontrar Megan. Abigail e Seals ficam inconscientes após beberem a bebida que Norton lhes deu, que estava misturada com sonífero. David tenta atacar o sujeito, mas Norton aciona uma manopla capaz de emitir ondas sonoras, afastando os infectados e imobilizando David. Ele então os leva para o seu laboratório secreto, onde revela sua invenção, a manopla, que lhe permite manter os zumbis afastados de sua propriedade. Norton explica que pretende usar o grupo como cobaias para seus experimentos. O cientista então solta sua esposa de uma gaiola. Ela também foi infectada e é ordenada a atacar o grupo. Contudo, Seals e Abigail conseguem detê-la com um chute, enquanto David, que está se transformando em zumbi, desenvolve uma força sobre-humana e consegue se soltar. Em seguida, ele arremessa a esposa de Norton para longe e vai ajudar os outros, mas é impedido pelo cientista, que ativa novamente a manopla. Mesmo assim, David consegue libertar-se das cordas e o grupo foge para a saída, pegando suas armas dentro da caixa. Eles encontram o veículo de Norton e partem pela floresta. No entanto, Megan avisa que está prestes a dar à luz, pois a bolsa rompeu. Para piorar, a floresta está infestada de zumbis, e durante a fuga, eles se deparam com uma árvore caída que bloqueia o caminho. O grupo é forçado a deixar o veículo para trás, e os zumbis logo se aproximam. Em um ato de sacrifício, David decide ficar para atrasá-los, pedindo a Abigail e Seals que cuidem de sua esposa. Os 3 fogem pela floresta enquanto David usa suas últimas forças para conter os zumbis. Apesar de seu esforço, o líder do bando aparece por trás e ataca seu pescoço, acabando com sua vida. No mesmo instante, Abigail, Seals e Megan continuam sua fuga até avistarem luzes ao longe. Finalmente, eles chegam até a colônia de barcos, onde Abigail pede ajuda, com os seguranças apontando seus rifles para os zumbis. Vendo que o local está sendo protegido, o líder dos mortos-vivos ordena que todos recuem, enquanto Seals, Megan e Abigail são levados para a segurança da colônia ao amanhecer. Megan é cuidada pela enfermeira local, enquanto Abigail começa a conhecer os moradores da colônia, incluindo um jovem da sua idade chamado Roderick. Ela começa a acreditar que finalmente encontrou um lugar seguro para viver. No entanto, Seals avisa que eles partirão assim que Megan se recuperar. A jovem, cansada de seguir as ordens de Seals, se recusa e deseja permanecer na colônia. A discussão entre os dois continua até que a enfermeira aparece com más notícias. Ela informa que, apesar do bebê ter nascido sem complicações, Megan não resistirá e tem apenas algumas horas de vida. Seals vai até Megan e, nos seus momentos finais, ela dá à sua filha recém-nascida o nome de Hope, que significa esperança. Antes de partir, ela entrega a Seals seu colar e pede que ele cuide da filha como fez com Abigail. Seals se vê obrigado a lidar com mais uma perda trágica, mas atende ao pedido de Megan, segurando Hope em seus braços. Enquanto isso, Abigail e Roderick se tornam mais próximos, e ao anoitecer, ele a leva a uma festa no navio.
Todos se divertem, mas Abigail, curiosa, decide explorar o navio. Ela vai até a sala de máquinas e encontra um dispositivo pendurado. Quando tenta apertar o mecanismo, Roderick a impede, explicando que aquele é um detonador. O jovem revela que os membros da colônia montaram um plano B, enchendo os navios com explosivos, caso os infectados invadam o local. Junto a isso, Roderick também mostra a Abigail uma abertura no chão do navio, que leva a um túnel submerso na água, permitindo que eles fujam com segurança da explosão planejada. A festa segue até o amanhecer, e tudo parece estar tranquilo na colônia. No entanto, o cientista Norton aparece com sua manopla, revelando que conseguiu atrair os zumbis para o local, disposto a colocar seu plano em ação. Ele pega um barco e manda os infectados atravessarem um lago em direção à colônia. Em pouco tempo, os zumbis conseguem invadir os navios, e mesmo com os seguranças tentando detê-los, logo toda a colônia está cercada pelas criaturas. O caos se inicia, e vários moradores começam a ser mordidos. Roderick, ao perceber o que está acontecendo, tenta ajudar os amigos, mas é atacado por um zumbi. Antes que o morto-vivo consiga morder seu pescoço, Abigail elimina o infectado e avisa aos outros para protegerem os sobreviventes. Enquanto isso, Seals deixa Hope com a enfermeira e vai atrás de Abigail. No entanto, em vez de encontrá-la, ele se depara com dois jovens sendo cercados por um zumbi. Antes que possam ser mordidos, Seals elimina o morto-vivo e segue procurando por Abigail. Ao chegar no convés do navio, ele finalmente reencontra a jovem. Juntos, começam a eliminar os infectados que cruzam seu caminho. Abigail, então, pede desculpas a Seals por sua atitude e avisa que precisam fugir pelo túnel antes que os navios sejam explodidos. Os dois correm em direção ao túnel, mas Abigail é impedida por Norton, que a derruba no chão com um soco. Seals, enfurecido, corre para ajudá-la, mas o cientista louco usa sua manopla e manda um zumbi detê-lo. Seals se joga em direção ao cientista, e os dois caem em um buraco, mas Norton revida o ataque. No entanto, Seals, com toda a sua força, ataca o cientista, empurrando o dispositivo contra a parede e destruindo-o completamente. Com isso, os zumbis já não estão mais sob o controle de Norton e, em um instante, começam a atacar o cientista, devorando-o rapidamente. O cientista louco é derrotado, mas Seals e Abigail ainda precisam fugir da colônia antes que seja tarde demais. Eles correm em direção ao túnel, mas o líder dos zumbis, em um último esforço, segura Abigail e a derruba no chão. Seals, sem hesitar, pega um remo e derruba o infectado. Mas nesse momento, Abigail vê algo estranho. No braço do líder dos zumbis está uma pulseira com o nome Abigail. Ela então percebe, horrorizada, que o líder dos zumbis é ninguém menos que o seu pai verdadeiro. No entanto, não há tempo para lamentações, e Seals a puxa para longe dali. Roderick e os outros sobreviventes já haviam conseguido escapar pelo túnel e estão com o detonador. Contudo, ele se recusa a acioná-lo sem que Abigail tenha voltado. Por muito pouco, Seals e Abigail conseguem percorrer o túnel antes da grande explosão. Ao sair, eles encontram outros sobreviventes, mas um deles, que estava segurando uma escopeta, acaba sendo infectado. Ele ameaça atirar caso alguém tente eliminá-lo, mas Seals, sempre calmo, manda o sujeito se acalmar e deixa suas armas no chão. No entanto, segundos depois, o líder dos zumbis ataca o homem, partindo em direção a Seals. Sem suas armas, o ex-policial precisa enfrentá-lo em uma luta mano a mano. Seals resiste bem, desferindo socos e chutes, mas o zumbi o derruba no chão e morde seu pulso. Abigail, mesmo sabendo que aquele era seu pai biológico, não hesita. Com um olhar determinado, ela dispara na cabeça do zumbi, salvando assim a vida de seu pai adotivo. Apesar da mordida, Seals foi protegido pelo bracelete em seu pulso, o que impede a infecção. Ele, aliviado, vê que está livre do risco de se tornar um dos mortos-vivos. Com todos a salvo, Seals decide seguir com seu plano original. Ele leva Abigail, Hope e o resto dos sobreviventes até uma ilha na costa americana, um lugar onde finalmente poderão viver em paz, longe do apocalipse zumbi que devastou o mundo. Lá, em meio ao caos, surge uma nova esperança e a promessa de um futuro sem mais terror.